convidado para falar hoje é a respeito de Jesus e o Consolador prometido. E talvez a maioria não saiba, mas eu dou aula aqui nessa casa, na Comunhão Espírita de Brasília, sobre cristianismo e espiritismo. Então, é um curso de 1 ano, é a parte do estudo aprofundado, que nós estudamos muito, à luz da história e à luz do espiritismo, a vida de Jesus. Então, é um semestre totalmente dedicado ao que foi o papel de Jesus na história e um outro semestre para nós estudarmos a igreja, né, desde a igreja dos primórdios até a igreja moderna e o espiritismo. Então, uma das coisas que esse curso me mostrou foi, para nós entendermos qualquer tema, a gente tem que aprender a contextualizar. Então, nós temos um tema que fala de Jesus, e Jesus prometendo a vinda de um Consolador, a vinda de um Espírito de verdade, que traria as palavras dele, repetiria as palavras dele e ensinamentos que ele, na sua época, não pôde fazê-lo. Então, tentando trazer essa visão dentro dessa tradição, vamos tentar imaginar o mundo da época de Jesus e o mundo da tradição hebraica. A Bíblia, ela não foi um livro escrito numa tacada só. A gente consegue identificar na Bíblia, as pessoas que estudam, né, profundamente os livros mais antigos, por crítica textual, crítica história, crítica das fontes, consegue identificar pelo menos 40 pessoas dando a sua participação. E todos os livros, via de regra, eles não foram escritos numa única época. A maior parte dos livros, eles são escritos e depois eles são revisados, são reeditados, eles são adicionados com novos textos, novas visões. E sempre que se escreve um livro, sempre que se escreveu um livro bíblico, a ideia era dar satisfação para as pessoas que viviam naquela época. Pessoas que tinham ansiedades, pessoas que tinham problemas, pessoas que estavam vivendo crises e crises profundas. O que Deus tem para falar para essas pessoas? Então, as pessoas que nós chamamos como profetas, são pessoas que olham para o mundo, olham para a sua fé, para a tradição da sua cultura, para a tradição do seu povo, e perguntam: como Deus está agindo neste momento? Por que nós estamos passando por isso? É assim a leitura que nós devemos ter da Bíblia. Quem escreve, quando escreve, para quem escreve e com qual objetivo. Existem uma série de questionamentos que a gente tem que analisar num texto. Então, todos os textos bíblicos, eles demandam um raciocínio, porque eles são a evolução de um pensamento. O Deus de um livro, nem sempre, ele é descrito como o mesmo Deus de um livro posterior. Porque aquela comunidade, aquelas pessoas, elas vivenciam problemas diferentes, elas têm que ter respostas diferentes. Porque o ser humano não é estagnado. O ser humano, ele está fadado ao progresso, ele está fadado à evolução. É o destino do ser humano não se acomodar. Mesmo o preguiçoso, ele faz tudo para continuar preguiçoso, então ele tem que trabalhar. Porque senão ele não pode continuar sendo preguiçoso. Para manter o seu status quo, demanda energia, demanda trabalho. Quando nós analisamos os livros da tradição hebraica, aramaica, nós estamos vendo a tradição de um povo, a cultura de um povo e a visão deste povo de Deus. Para essas pessoas, e não é muito difícil de entender isso, porque o Deus descrito por Moisés, na tradição mosaica, nos livros atribuídos a ele, e que nós, estudando, vemos que não... A tradição remonta a Moisés, mas não foi Moisés que sentou e saiu escrevendo, né, a chamada Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. É um Deus muito diferente do Deus de Elias, Eliseu, que são 2 profetas muito famosos da região norte, do Reino do Norte, chamado Reino de Israel.
que é um Deus já muito diferente do Deus de Jesus, do Abba, do paizinho, do papai. Porque são pessoas diferentes e são pessoas que têm visões diferentes do seu contato com Deus. Então, nós do século 21, nós somos muito mais exigentes com Deus do que as pessoas da época de Moisés. Nós somos muito mais exigentes com Deus do que as pessoas da época de Jesus. Porque nós somos mais exigentes, porque nós temos um mundo que progrediu em cima de civilizações que vieram antes. Essa civilização, pegando esses marcos, por exemplo, Moisés, era uma civilização que era um povo ainda com uma mentalidade patriarcal, uma mentalidade ainda nômade. Já as pessoas da época de Jesus já são sedentárias, já trabalham em volta das grandes cidades, estão sob o Império Romano, eles não são beduínos do deserto, como o pessoal do Êxodo. E nós, então, no século 21, com acesso a uma míriade de informações, o nosso nível de exigência é muito maior. Então, os relacionamentos na época de Moisés eram mais fáceis do que na nossa época. O patrão, quando não estava satisfeito com o empregado, mandava chicotear o empregado. Hoje, isso não vai funcionar. Porque nós somos mais exigentes com o empregado, mas também somos mais exigentes com o patrão. O Estado intervém nas relações entre empregado e patrão. Na época de Moisés, o homem não estava satisfeito com a mulher, ele despedia a sua mulher, dava carta de divórcio. Na nossa época, a gente dá a carta de divórcio, dá o carro, dá a casa, dá a pensão. Então a gente não despede assim. Olha, não tem nada que colaborou mais para a unidade de um casal do que a pensão alimentícia. Mantém um casal unido. O casal pensa 2 vezes antes da separação, porque somos mais exigentes. Estamos numa sociedade onde a mulher trabalha. A Angela Merkel, Angela Merkel, líder de um país rico, é considerada a personalidade do ano em 2015. Na época de Jesus, a personalidade de uma mulher se resumia a acordar mais cedo que o homem, fazer o pão. E fazer o pão não é ir na padaria, é trabalhar para a casa, e depois que o homem dormia, ela continuava trabalhando para o dia seguinte. Se a civilização muda, se a nossa visão muda, a visão de Deus que nós temos muda. Ela não pode ficar engessada. O Deus da vingança não é um Deus que satisfaz mais as pessoas saudáveis do século 21. Ainda mais com Jesus colocando um Deus de amor. Mas na época de Jesus, as pessoas viam a atividade de Deus no mundo como uma atividade vivificadora. Deus age no mundo porque a atividade de Deus é trazer vida. E como Deus age no mundo? Ele age através particularmente do seu Espírito. E aí, depois isso vai sendo requintado quando começa a haver uma troca de informações, de experiências, na época das invasões de Alexandre o Grande. E aí nós percebemos no livro da sabedoria essa influência helênica. Deus pensa, mas ele tem alguém que executa por ele. Deus é espírito puro, então Deus não tem como intervir na matéria. Ele precisa de um elemento intermediário, e isso vem do platonismo. Ele precisa de um elemento intermediário para agir no mundo. Esse elemento intermediário, o livro da sabedoria diz que é a sabedoria. Os livros mais antigos falam que é o Espírito de Deus. E eles, quando querem dizer que Deus intervém no mundo, muitas vezes ele usa uma expressão em hebraico chamada rua. É uma expressão que significa sopro, vento. Então, quando Deus ele faz a forma de barro, que terra
em hebraico é Adam. Ele faz a forma de barro. E ele vai dar vida ao homem. Como ele dá vida ao homem? Através do Rua. É o poder vivificante de Deus. O homem só tem espírito porque Deus sopra nas narinas daquele ser de barro. É ali que começa a vida humana. O Espírito de Deus está ali. Mais à frente, lá no capítulo 6 de Gênesis, ele coloca um limite. O homem não viverá mais de 120 anos, porque o meu espírito não pode habitar no homem, porque o homem é carne, e carne é perecível. Nós vamos encontrar isso mais ou menos nesses termos, mais no capítulo 6 da Gênesis. Porque é o Espírito de Deus que anima as coisas. Deus vai separar o Mar Vermelho para que o povo escolhido, o povo eleito, passe pelo leito do mar. Ele usa o Rua, o sopro. Então, quando Deus sopra, o mar se divide. É um grande vento. E a partir daquele vento, os hebreus encontram a liberdade, eles encontram a vida. Quando um profeta está inspirado, é Deus, o Espírito de Yahvé, eles chamam Deus de Javé ou Yahvé, que paira sobre aquele profeta. E naquele momento, aquela pessoa, na tradição hebraica, ela fala inspirada por Yahvé, ela fala inspirada por Deus. Então, nós temos uma expressão de Deus através do seu Espírito, através da sua atividade. De tal forma que o Espírito de Deus, ele não é um adjetivo, ele passa a ser um elemento de transformação no mundo que se separa de Deus e age em nome de Deus. Na época do Novo Testamento, essa tradição permanece. Então nós vemos que o Espírito de Deus desce sobre Maria e Maria concebe. E aí é um Espírito Santo. E é interessante que o Carlos Torres Pastorino, ao fazer a tradução dos evangelhos do grego, e ele era professor de grego, Carlos Torres Pastorino, aquele do Minuto de Sabedoria, ele diz que em grego você não tem o artigo definido. Então você tem um Espírito Santo, ou um Espírito santificado. Que Espírito é esse? É esse sopro de vida. É essa ação de Deus. Deus age. Logo, Maria engravida de Jesus. É essa leitura que a gente faz quando o anjo Gabriel anuncia para Maria em Lucas, dizendo que o Espírito Santo vai cobri-la e ela vai dar à luz a um menino que será chamado Filho de Deus. Então é a ação de Deus. Aí mais tarde Jesus se batiza, desce sobre ele esse espírito de profecia que descia sobre os profetas da antiguidade. Então desce em forma de pomba, não foi uma pomba que desceu, é um espírito em forma de pomba. As pessoas acham que foi um pássaro que veio para Jesus. É o Espírito Divino que desce e a partir daquele momento Jesus é batizado pelo Espírito. O Espírito de Yahvé, o Espírito Santo, o anima, então ele profetiza, ele cura, ele prega, animado pelo Espírito do Deus hebraico. Quando perguntam para ele, ou melhor dizendo, quando o acusam, porque ele está fazendo exorcismos, ele está fazendo curas na cidade de Cafarnaum, a cidade onde estão lá os 4 discípulos, principais, mais próximos de Jesus. A gente vai ter lá Pedro, André, João e Tiago, irmão de João. Ele está em Cafarnaum, e aí vem o pessoal de Jerusalém, 240 quilômetros mais ou menos da cidade de Cafarnaum. Essas pessoas, esses escribas, esses homens da aristocracia, eles ouvem falar desse profeta chamado Jesus da Galileia. Esse profeta que está fazendo grandes coisas, que as pessoas juntam em torno dele e ele prega em nome de Deus. Quando você tem um exército romano próximo
Isso é preocupante, porque o romano era muito democrático. Ele não fazia distinção entre rico, pobre, mulher, homem, velho, criança. Ele saía matando todo mundo. Eles eram muito democráticos quando eles entravam num país. Augusto chamava de paz romana simplesmente passar por cima dos povos, não sobrar nenhum tipo de resistência, e aí Roma estava em paz. Essas pessoas saem do sul, saem da Judéia, vão até Cafarnaum, na Galileia, e vamos ver quem é esse tal de Jesus de Nazaré. Quando eles testemunham Jesus curando, Jesus exorcizando, a argumentação deles é muito simples. Ora, ele expulsa os demônios, porque ele é o chefe dos demônios. Ele é o príncipe dos demônios. E aí Jesus dá uma resposta extremamente inteligente. Uma casa dividida, ela não se sustenta. Se Satanás expulsa Satanás, Satanás perdeu. Mas se eu expulso, e o termo que está em grego é bem próximo disso, pelo dedo de Deus, é porque o reino de Deus chegou para vós. Deus está agindo na vida de vocês. Por isso que eu expulso demônios, por isso que eu curo, por isso que existe consolo numa terra devastada, por isso que vocês podem ter esperança, porque o reino chegou. Deus está reinando na vida de vocês. Tenham esperança, tenham fé. É isso que Jesus está dizendo. E ele fala com uma autoridade que as pessoas não conheciam. E da onde vem essa autoridade? Porque ele é animado pelo Espírito de Yahvé. Então ele expulsa demônios, e demônios, nós espíritas sabemos que é um sentido figurado para pessoas que são profundamente desequilibradas. A pessoa desencarna, morre, e o seu ódio, a sua mágoa, a sua agressividade é levada para o outro lado. Morreu, não vira santo. Então, esses seres, Jesus expulsa no sentido de retira dessas pessoas, porque Deus tinha instalado o seu reino, o reino tinha começado. E ele pode falar isso porque ele tem o acompanhamento do Espírito de Deus, aquele que desceu em forma de pomba no seu batismo. Pois bem, tudo isso vai se sucedendo. Esse dom, esse carisma, ele é passado para os seus seguidores mais próximos. Nós vamos chamá-los de apóstolos, mas na época eles não eram apóstolos, aqueles 12 mais próximos. Eles eram alunos, discípulos, tanto que eles chamavam Jesus de mestre, de rabi, Rabone, rabi. Esse dom é passado para essas pessoas. Jesus manda de duplas por toda a Galileia, pela Samaria, para que curem, para que exorcizem, para que preguem o reino. E eles voltam satisfeitíssimos com isso, porque o Espírito de Deus também está nessas pessoas. O Espírito de Deus também anima essas pessoas. O Espírito da vida. Jesus é a pessoa que traz vida para pessoas que já não tinham mais esperança de nada. E ele fala isso com autoridade, não porque ele acredita, mas porque ele tem experiência. Ele experimenta Deus o tempo todo, então ele fala com muita autoridade. Contudo, não precisa ser profeta para o ser humano olhar para a Galileia e para a Judéia do século I e entender que para profetas como Jesus só havia um destino: a crucificação. Nós não estamos vivendo momentos que você é religioso e você é um ativista. As duas coisas estão juntas na antiguidade. Religião e atividade política, elas andam juntas. Se você prega um reino, você está dizendo que César não é rei, que Roma não é império. Então não é um discurso só religioso, é um discurso político.
tanto que ele é crucificado como o rei dos judeus. Porque ele prega um reino. E esse reino tira César do comando. Não é Tibério que reina. Quem reina é Yahvé. Então, como eu disse, não precisa ser profeta para imaginar aonde esse caminho, essa prática, vai levar esse profeta. Vai ser crucificado. E ele, sabendo do momento muito delicado que ele estava vivendo, é um momento de agitação em Jerusalém. Jerusalém quadruplica a sua população na época da Páscoa, que Páscoa para nós hoje é o ovinho de chocolate. Na época de Jesus, Páscoa era: nós vamos nos libertar daqueles que nos escravizam. Assim como Moisés nos libertou dos egípcios, o nosso Messias irá nos libertar dos romanos. Então era um período de revolta, de turbulência. E Jesus tinha ido no Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém era o símbolo do poder da aristocracia, tanto religiosa quanto da aristocracia governante. É dali que saíam todos os impostos. Ali era o templo não era uma igreja. Ele era muita coisa, inclusive o banco central daquela região. Jesus vai lá e expulsa os cambistas. Aí ele arranja um problema sério, e ele sabe desse problema. A angústia começa a sondar o coração dele. E ele conversa com seus discípulos. Olha, estou indo embora. Infelizmente, o meu período aqui está acabando. Mas eu vos enviarei o Paráclito, ou Paracleto, que significa alguém que anda ao nosso lado. Em grego mais clássico, é a figura de um defensor, quase um advogado. Alguém que te consola, alguém que te acompanha, alguém que te defende, alguém que está do seu lado e não sai do seu lado. Se fosse no linguajar de hoje, de rede social, Jesus teria dito: eu vos enviaria um brother. É um sujeito que é brother. Está ali. Mano, estamos junto. Ele está enviando um brother, o Paráclito. Vocês não vão ficar só. Eu vos enviarei um outro Paráclito. Quem é o primeiro? Ele. Ele é o defensor. Ele é quem tem o espírito vivificante. Ele é que traz Yahvé para o mundo, dizendo que Yahvé é Abba, é papai. Mas ele está indo embora. O tempo dele já está contado. Eu fico imaginando aquela ceia, que a Páscoa para o judeu é uma comemoração muito semelhante, nas devidas proporções, ao nosso Natal. Então é como se fosse uma ceia de Natal, é uma ceia de alegria, você reúne os amigos, reúne a família, e ele está dizendo que vai morrer. Ele está dizendo que o tempo com aquelas pessoas está acabando. E ele sabe o que vai acontecer com o coração daquelas pessoas. Aquelas pessoas tinham recebido Jesus como o ungido, o consagrado, o Messias. Messias não é Deus encarnado para os judeus. Messias é alguém que Deus escolheu para dar soberania a Israel. Israel não ser mais invadido por ninguém. Você ser dono da sua própria terra. Você conseguir viver dos frutos do teu trabalho. E as pessoas nem isso elas estavam conseguindo mais. Elas trabalhavam e só viviam endividadas. Trabalhavam e não tinha comida na mesa. As pessoas morriam de inanição. O sujeito, para pagar a dívida, se vendia como escravo. Aí aparece Jesus.
Poxa, o sujeito fazia coisas absurdamente incríveis. Esse é o Messias, esse é o consagrado por Yahvé. Hosana ao filho de Davi. Filho de Davi significa um novo rei. Vamos expulsar esses romanos daqui, vamos tirar Herodes daqui. Puxa, que legal! E essa pessoa morre numa cruz com 2 bandidos. Imagina a cabeça de quem seguia Jesus, como a cabeça dessas pessoas ficou. Para aí, esse homem era profeta, esse homem era santo, esse homem só fazia o bem. Por que Deus abandonou? Por que Deus traiu ele? A visão não é que Judas traiu, a visão é que Deus virou as costas para Jesus. Porque uma pessoa tão boa, que recuperava ovelhas perdidas, estropiados, e pensem em quem vocês quiserem como uma pessoa estropiada. Vamos trazer para o século 21. Vamos pensar no corrupto, vamos pensar no travesti, vamos pensar no pedófilo. Essas eram as pessoas que Jesus procurava. Porque o reino de Deus é feito para essas pessoas, porque elas precisam. Não é que Deus goste mais dos ricos dos pobres do que ele gosta dos ricos. Mas é porque o pobre precisa muito mais da intervenção de Deus. Não é porque Deus goste mais dos pecadores do que dos santos. É porque os pecadores precisam muito mais de Deus perto deles. Esse era Jesus, ele fazia isso já era um milagre. Por que Deus deixou ele ser crucificado? Aí no Evangelho de Marcos, e sempre a gente tem que tomar cuidado, porque esses escritos, muitas vezes eles não são notas, muitas não, né? Quase sempre, eles não são notas taquigráficas. É uma pessoa refletindo sobre a sua experiência na comunidade cristã, na tradição de ter acompanhado Jesus. Quando em Marcos nós encontramos Eli, 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 por que me abandonaste? Deus, Deus meu, por que me abandonaste? É exatamente a sensação dessas pessoas que estão seguindo Jesus. Porque elas também começam a ser perseguidas. Por volta do ano 70, Jerusalém é arrasada pelos romanos. As pessoas são levadas escravas para Roma. A terra delas, a plantação é queimada. É mais ou menos na mesma época que estão datando o Evangelho de Marcos. São os cristãos colocando ali no texto, através de uma frase de Jesus: Deus, o Senhor não vai intervir? Olha o que os romanos estão fazendo conosco. O Senhor não vai nos ajudar? Por que o Senhor nos abandonaste? Por que o Senhor nos abandonou, né? É duro. Mas, e para completar essa visão ainda, antes do mais, para completar essa visão de Jesus abandonado, o que nós encontramos no Levítico, textualmente é: quem morre dependurado, pendurado, é amaldiçoado por Yahvé. Como Jesus morreu? Pendurado. Não bastasse Deus ter deixado ele morrer, ele ainda é amaldiçoado. Imagina a cabeça dessas pessoas que seguiram Jesus da Galileia, 200 e tantos quilômetros, até Jerusalém, e observarem tudo isso. O chão abre, o mundo acaba. Agora vem o mas. Mas, ao terceiro dia, ele reaparece. Ele ressurge. Ele ressuscita. Ali é a assinatura de Deus, é a assinatura de Yahvé, dizendo: seus bobos, eu precisava mostrar para vocês que ele é o Messias, porque ele enfrentou a morte na situação mais difícil que o ser humano poderia enfrentar. E ali ele dá um exemplo para todos nós, que não tem problema que Deus não esteja ao nosso lado. Como ele foi fiel até o fim, Deus o tira da tumba.
Eu não vou entrar aqui nos pormenores da ressurreição, se Jesus ressuscitou em corpo físico, não ressuscitou, se foi só uma memória projetada, porque isso não vem ao caso. O fato é que as pessoas acreditavam que Jesus estava vivo depois de ter sido crucificado, depois de ter sido enterrado, ele estava vivo com elas. E isso é o que importa. Isso nenhum historiador discute. As pessoas tinham a experiência de ter Jesus com elas novamente. Por isso que elas enfrentaram perseguições, por isso que elas enfrentaram arenas, gladiadores, feras, fogueiras, porque elas acreditavam que uma vez que Jesus tinha retornado, ele não ia mais embora. Ele estava presente, mas presente como? Com o nosso brother, o Paráclito. E essa promessa do Paráclito, do Espírito de verdade, do Consolador, do Advogado, do Defensor, ela é encontrada em duas fontes bem diferentes, que é o Evangelho de João, e nós encontramos em Atos dos Apóstolos. Mas Atos dos Apóstolos, ele é dividido na Bíblia, contudo, Lucas, quando escreveu, ele escreveu um livro só, que nós conhecemos como Evangelho de Lucas, que a tradição atribui a um colega, a um seguidor do apóstolo Paulo de Tarso. Então a tradição coloca o Evangelho de Lucas, e o Evangelho de Lucas era um livro que abarcava desde o nascimento de Jesus, antes do nascimento de Jesus, até a chegada de Paulo em Roma. Então ele pegava toda a história cristã, mas por uma questão didática dividiram o livro. Então o Evangelho de Lucas para um lado, Atos dos Apóstolos do outro. Em Atos dos Apóstolos, logo no primeiro capítulo, Jesus, das diversas aparições que ele teve com seus discípulos, ele faz a promessa para aquelas pessoas que ele mandaria o Espírito Santo, o Espírito de Yahvé, o Paráclito, o Defensor, o Consolador, que eles não se preocupassem, porque era a promessa de João Batista: eu vos batizarei com água, mas aquele que vai vir depois de mim vos batizará com esse Espírito, com o Espírito Santo. Eles ficaram lá e aconteceu o Pentecostes. E o Pentecostes é exatamente essa visão desse Espírito que vivifica, que dá a profecia dos antigos, agora com esses apóstolos, com esses discípulos. E a partir daí, a ideia é: vamos ganhar o mundo para uma obra missionária de divulgar o Evangelho por toda a terra. Também por vários motivos que não convém aqui a gente nos alargar muito, porque não dá tempo. Então, Jesus, ele vem de uma tradição de antigos profetas. Yahvé, quando quer agir no mundo, Deus age através das pessoas. Deus traz a vida para as pessoas. E Deus age no mundo por pessoas. Ele não age de outra forma. Pois bem, o tempo passa, a igreja se institucionaliza. Ela deixa de ser encontros caseiros, encontros domésticos, onde existe um forte componente carismático, carisma, dom, onde as pessoas se reúnem para fazer a ceia e lembrar dos últimos momentos com Jesus, no dia do Senhor, Dominus Day, que é o domingo, para elas relembrarem a última vez que Jesus esteve conosco, se despediu. Então elas faziam em memória de Jesus. Essas reuniões eram domésticas e elas eram chamadas de assembleias. Em grego é eclésia, da onde vem a palavra igreja. Tipo, Julio Iglesia é dali. Júlio Igreja. Né? Se me queres ou me deixas, Júlio Igreja. Julio Iglesias. Então, eclésia vem dali. Pequenas assembleias. Pequenas comunidades que se reuniam e tinham os seus carismas. E aí Paulo fala na primeira carta aos Coríntios: olha, um tem o dom da profecia, o outro tem o dom das línguas, o outro tem o dom da sabedoria, o outro tem o dom da cura.
Todos são dons do Espírito de Deus, cada um que se satisfaça com o seu. E aí ele tem até uma preocupação muito interessante, que as pessoas queriam porque queriam ter dons. E elas achavam que o Espírito Santo só aparecia se o sujeito começasse a falar esquisito. O chamado dom das línguas. E na primeira carta aos Coríntios, Paulo chama a atenção, olha, vai com calma. Porque se você fala algo que ninguém entende, você é um estrangeiro para aquela pessoa. A tua comunicação não serve para nada. O dom das línguas só é interessante se tiver alguém para traduzir. Então pede muito mais o dom da profecia, que é essa tradução do que esse espírito de Yahvé despeja sobre as pessoas, do que simplesmente ficar enrolando a língua e falando. E a preocupação dele é tão grande com isso, que aí vem aquele texto maravilhoso, né, que o Renato Russo, na sua genialidade, pega parte dele e transforma em música. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, e eu não tivesse caridade, não é amor, caridade. Em grego nós temos 3 palavras para significar amor. Philae, que é o amor fraternal, eros, o amor da conjunção carnal, e ágape, é o amor que não pede nada em troca. Nesse texto, ele está falando do amor ágape, a caritas. Caridade é algo que você faz para alguém e você não deseja nada de volta. Paulo diz que a profecia vai passar. Paulo diz que os dons vão passar, mas que a caridade permanece. A fé e a profecia passam, mas a caridade, o ágape, esse vai ficar. Posteriormente, a igreja cresce muito, se institucionaliza. Quem está na frente é que tem o dom da palavra, quem está do outro lado só ouve. Só uns podem ler o livro não pode ser mais lido por todos. Depois, quem lê a Bíblia pode ser sentenciado à morte, e tem gente que vai ser sentenciada à morte porque lê a Bíblia, ou tem a Bíblia no seu idioma, traduzida, tinha que ser em latim. Mesmo os padres, não eram todos que tinham acesso à Bíblia completa. A maioria deles conhecia só partes. As pessoas cultas, educadas, eles separavam textos, principalmente dos Salmos, para a pessoa ler. Mas a Bíblia mesmo, ela estava longe do seu fiel. Isso só vai mudar com a Reforma Protestante. Só vai mudar com a cabeça combativa de Lutero. Se a Bíblia é a palavra de Deus, as pessoas têm que ter acesso à Bíblia, ponto final. E não tem que ter intermediário entre o homem e Deus. Cada um tem a Bíblia na mão. O problema é que cada cabeça é uma sentença. Cada vez que um lê a Bíblia, a interpretação que ele dá forma uma outra eclésia, uma outra comunidade. E aí, um sem número de igrejas surgem. E aí nós chegamos ao século XVIII, o século do Iluminismo. Esse Deus, essa Bíblia, essa regra, não vale mais. Deus se afastou de nós, Deus esqueceu de nós. Lembram? Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Porque o mundo passa por misérias, o mundo passa por privações, as pessoas nascem já com defeitos, já nascem pobres, já nascem em dificuldade. De duas uma, ou Deus não tem poder, e por isso ele não intervém, porque ele não pode. Se ele não intervém, ele não é Deus. Deus tem que poder. Ou se ele pode, ele não está nem aí para a gente. Se ele não está nem aí para a gente, ele também não é Deus. É uma espécie de super-homem, é um X-Men, mas não é Deus. Pode muita coisa, mas não pode tudo. Se pode tudo, não se incomoda com a gente. Então, Deus está morto. Deus não existe. É nesse momento que o Paracleto, o Paráclito, o brother, o nosso companheiro, o Espírito de verdade, reaparece no mundo. Homens, nós que somos as virtudes do céu, os Espíritos são as virtudes do céu, mandados por Deus,
Dei uma olhada no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado O Consolador Prometido. Quem é o Consolador? É o Paráclito. Lembra o Espírito de Yahvé? O Rua, aquele que tudo vivifica? O que está falando ali? O homem matou Deus, mas Deus não quer morrer. Deus é teimoso, Deus não desiste do homem. O homem desiste de Deus, o homem desiste do homem. Nós vemos mães desistindo de filhos, seja através do aborto, porque é uma desistência, abortou, desistiu. Seja na fase adulta. Eu conheço casos que o filho ou a filha, por exemplo, vira homossexual, o pai e a mãe, não é mais meu filho. A gente desiste de muita coisa, mas Deus é teimoso em não desistir de nós. E para que não paire dúvida do seu amor, agora Ele não manda mais os profetas, agora Ele não manda mais os Messias. Para quem não sabe, houve mais de um. Na história de Israel, várias pessoas foram consagradas, várias pessoas foram ungidas. Nós temos profetas, nós temos sacerdotes, nós temos reis. Todos eles eram Messias. Não manda mais Messias, não manda mais profetas. Agora Ele manda os espíritos. Aqueles que já foram homens e mulheres, que tiveram as mesmas angústias, as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, que subiram a mesma escada da vida que nós subimos. Metaforicamente falando, essas pessoas se levantam do túmulo e elas vêm para nós dizendo: estamos aqui do lado de vocês. Paráclito é quem anda do lado, é quem não te abandona. É quando o mundo desiste de você, nem depois de morto, a gente vai deixar você cair. Nós somos as virtudes dos céus, e nós estamos aqui para dizer que a morte não existe. A interpretação espírita só é diferente da interpretação da teologia normal, porque na teologia normal é Deus diretamente que age. E aí houve uma grande discussão, houve um concílio para isso. Afinal de contas, o Espírito Santo é Deus ou não é Deus? Isso aí não foi decidido, não foi uma iluminação geral, ampla. Foi debate teológico. Bispos das mais variadas regiões se reuniram em Constantinopla, que já naquela época já era a capital do Império Romano. Vamos discutir sobre o Espírito Santo. Algumas dezenas de anos antes, eles tinham discutido sobre Jesus. Jesus é Deus como Deus ou é um Deus inferior? Aí nós tivemos o concílio de Nicéia. No século V, começo do século V, nós temos o primeiro concílio de Constantinopla. E o Espírito Santo? E ali eles decidiram, por votação, e é estranho, né? Decide por votação se uma pessoa, se um ente é Deus ou deixa de ser Deus. Ganhou, é o que está valendo. Então o Espírito Santo nessa visão, na visão teológica, ele compõe aquilo que a cristandade vai chamar da Santíssima Trindade, que o árabe lato sensu, o muçulmano e o judeu não conseguem entender. O cristão diz que é monoteísta, um Deus só. Qual é o teu Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para aí, 1, 2, 3. Por que é um Deus só? Não, porque são 3 pessoas, mas é um Deus. Então é uma espécie de pessoa jurídica. Você tem 3 sócios que fazem um contrato social, eles podem assinar juntos ou separados, em nome de uma firma chamada Deus. É a única analogia que eu consegui entender o que é a Santíssima Trindade. São 3 pessoas. Quantos deuses? 1. Por isso que para o judeu e para o muçulmano, o cristão é politeísta. 3. Pelo menos 3. Para nós espíritas, quem é o Paráclito? Deus quer agir no mundo.
Com certeza, mas nós estamos preparados para receber Deus? Porque Deus é puro. Em Deus não há mácula. Em Deus não há defeito. Em Deus há a perfeição absoluta. Deus é uma luz que mostra todas as misérias da nossa alma. Deus é uma presença que, na sua perfeição, nos mostra como nós ainda somos seres imperfeitos. Como Deus pode agir com pessoas que fogem dele pelo peso dos traumas da sua consciência, de vidas e vidas e vidas que são erros que se repetem, porque o ser humano está em aprendizado, e o aprendizado é um conjunto de tentativas, e enquanto ele não aprende, ele vai errando, porque o dia que ele aprende, ele para de errar. Então, aquela composição de tentativa e erro, se na visão darwiniana, um organismo demora milhares ou milhões de anos para evoluir, na visão espírita, quanto tempo demora uma pessoa para superar um defeito? Quanto tempo demora para esquecer uma mágoa? Porque é evolução. A gente evolui de uma hora para outra, de um dia para o outro. Então nós somos almas que olham para a própria miséria. Miséria no sentido de pobreza, de não ter nada. É o que, na época de Jesus, eles tinham um termo para isso. Quando Jesus fala bem-aventurados os pobres, a tradução não está correta. O termo é bem-aventurados os miseráveis, aqueles que não tinham nem onde dormir, não tinham o que comer no outro dia. Para a perfeição de Deus, nós somos miseráveis. Então, como Deus nos acha? Como Deus fala conosco? Como Deus nos auxilia? Quem são os braços de Deus? Quem é a voz de Deus? Quem é o ouvido de Deus nas nossas vidas? Somos nós. Somos os seres humanos. O ser humano é o que há de melhor e o que há de pior no mundo. Porque todas as virtudes e todos os erros conhecidos pela humanidade, eles vêm dos homens, dos seres humanos. Eles não vêm de Marte, eles não vêm, esses erros ou essas virtudes não vêm dos vulcões, do fundo dos oceanos. Tudo de maravilhoso, de bom, de belo, tudo de ruim, de cruel, de feio, que nós conhecemos, veio do ser humano. Então, como Deus vai agir nas nossas vidas? Através do ser humano. Quem são espíritos desencarnados? Quem são as virtudes dos céus? Seres humanos. Então Deus não nos abandona, porque os seres humanos, eles aprendem juntos, eles evoluem juntos, eles sofrem juntos, eles se choram, se sensibilizam juntos. Por isso que o maior crime que alguém pode cometer é ser egoísta. Porque ser egoísta é se fechar em si e não usufruir do convívio com outros seres humanos. Então, é um problema. Porque você não deixa ninguém te ajudar, porque você não ajuda ninguém. Precisa abrir um canal de comunicação. Se você não ajuda, não tem como a ajuda chegar até você. Nós somos a voz de Yahvé no mundo. Nós somos a voz vivificante de Deus no mundo. Deus fala por nós para o mundo. Nós espíritas, quando nós falamos que o Espiritismo é o Consolador prometido, nós estamos dizendo que nós espíritas temos o papel de ser o advogado, o defensor, o consolador, o amigo, o brother da humanidade. Porque o Espiritismo, ele não é um ente. O Espiritismo não é pessoa jurídica. O Espiritismo é o que os espíritas fizerem dele. O Espiritismo só atua no mundo se os espíritas abrirem a boca. Não adianta. Bezerra de Menezes, ele vai precisar de um médium para falar. Emmanuel vai precisar de um médium para escrever.
Irmã Sheila, André Luiz, eles precisam de pessoas para agir no mundo. Se os espíritas se calarem, o mundo não terá o consolo do espiritismo. O mundo não vai conhecer esse consolo. E como Kardec, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele olha para esse espiritismo e vê no espiritismo a proposta de consolo. E ele medita muito sobre isso. E aqui é uma visão espírita. É uma visão espírita, não é uma visão histórica, não é uma visão teológica, não é uma visão confessional de outra igreja. É uma visão do espiritismo. Por que o espiritismo, na visão dada por Allan Kardec, ele é aquele que fica do lado da pessoa? Os espíritos, né? Que anda do lado das pessoas. Porque ele dá uma razão para o sofrimento. A gente não sofre porque Deus esqueceu da gente. A gente sofre porque nós estamos em processo de aprendizado. Não é Deus que está se vingando na gente, não. Quando você, por exemplo, tem mágoa de alguém, você vai determinar as suas escolhas em cima dessa experiência. Se é uma experiência ruim, as suas escolhas serão pautadas de uma forma negativa. Se você tem raiva, ódio, preconceito, você como ser humano, dom de arbítrio, e depois do dom da existência, o segundo dom que Deus nos deu, que é inalienável, é o dom do livre-arbítrio, é o dom de escolher. Quando nós temos problemas, os nossos problemas, eles pautam as nossas escolhas. E a vida é feita do quê? De escolha. Por que a pessoa é infeliz? Por que o mundo é cinza para determinadas pessoas? Porque a vida é resultado de escolhas. O Espiritismo nos mostra que se nós não achamos a causa dos nossos sofrimentos nessa vida, provavelmente o que nós estamos vivenciando são escolhas feitas em vidas anteriores. O Espiritismo nos diz que há um fim útil para as promessas feitas por Jesus. Bem-aventurados os que sofrem. Vamos para uma tradução mais pontual. Felizes aqueles que sofrem. O que pode ter de felicidade no sofrimento? Tem gente que a vida é um problema, a vida é um vale de lágrimas. Como que a pessoa pode ser feliz? E aí o Espiritismo nos mostra, calma, cara. Aqui é uma vida, mas é uma. Não acaba aqui. O corpo, ele é uma esponja que limpa as dores da alma. Então, às vezes, um pai, uma mãe olha para um bebê e o bebê vem com um problema congênito sério. Aquela criança não vai brincar num parquinho quando crescer. Ela não vai frequentar uma escola igual às outras crianças. Ela não vai aprender, aritmética, álgebra, igual aos outros. Ela já nasceu em sofrimento, ela nasceu limitada. Então, bem-aventurados aqueles que sofrem, que é isso? O Espiritismo, calma. Porque a tua visão está sendo muito estreita, você está olhando para o corpo. E o corpo está limpando a alma. Claro que é esse espírito que está reencarnando nessa situação, claro que ele é feliz. Claro que você, papai, você, mamãe, vocês são felizes, porque isso que ele está passando hoje, ou vocês ajudaram a chegar nesse grau de desequilíbrio, e agora cabe a nós, como pais e mães, ajudar esse espírito a se reequilibrar, ou muitas vezes, nós amamos tanto aquela alma, que ele pode vir do jeito que vier, porque vai ser muito bem-vindo.
Não diz que o amor cobre uma multidão de pecados? É o amor, gente. Mas a gente só vai entender isso com essa iluminação que o Espiritismo nos dá. E veja que ele dá para nós espíritas. O que serve para nós espíritas pode não servir para o nosso vizinho evangélico, pode não servir para a nossa esposa, nosso marido católicos, pode não servir para o nosso filho ateu. Cada um vai encontrar as suas respostas da melhor forma. Quando diz que o Espiritismo é fé raciocinada, nós estamos dizendo que as pessoas têm que raciocinar. Então elas têm que serem críticas com o que os espíritos falam e com o que os encarnados falam. Quando as pessoas raciocinam, elas pensam. E via de regra, pessoas pensam diferente. E elas precisam dialogar para que do diálogo saia algo de bom para os dois ou mais interlocutores. O Espiritismo não é uma religião, no seu aspecto de religião, ele não é proselitista. Venha, converta seu Espiritismo você também. Não é essa a proposta. A proposta dele é de diálogo. A proposta dele é trazer aquele reino de Deus que começou com Jesus, cada vez mais. E olha, isso é importante. O reino de Deus é aqui na terra. O reino do bem é para encarnados e desencarnados. O reino do bem não é só quando a pessoa desencarnar. Aqui na terra está tudo afundando, mas quando eu desencarnar, não. A proposta de Jesus é que seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. Porque se fosse só do lado dos desencarnados, eles não precisavam voltar para a terra para dar comunicação. A coisa estava todo do lado deles. Eles dão comunicação porque a coisa tem que ser aqui do nosso lado também. Nós espíritas, nós nos sentimos satisfeitos, consolados, confortados com esse espírito, com esse paráclito que acompanha as nossas vidas. Nós no Espiritismo encontramos esse Consolador. Se as pessoas procurarem saber por que nós somos espíritas porque no Espiritismo nós temos Deus nas nossas vidas. Ninguém está no Espiritismo para ter espírito na sua vida. Os espíritos não são a finalidade do Espiritismo. O Espiritismo só são seres humanos como nós, que dialogando conosco, nos ajudam a ter Deus mais perto. A proposta do Espiritismo é encontrar Deus, ter Deus mais próximo de nós. E aí nós voltamos lá para a primeira carta de Coríntios de Paulo. No final, o que vai ficar é a caridade. Dê uma olhadinha, 1 Coríntios 13:8. Não é a fé, não é a profecia. No final, o que fica é a caridade, é o ágape. É nos amarmos, nos querermos bem, vivermos bem, sem pedir nada em troca uns para os outros.